Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. 80 anos cuidando da vida. Laboratório Búrigo. Pode confiar. URC. Diagnósticos por imagem. Belvívere Cirurgia Plástica e Laser. E Restaurante Sabor e Arte. A arte da boa mesa. Muito bem, estamos no ar pela TV Litoral Sul, canal 20 da NET, também através do nosso site www.pergunteaodoutor.com e o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor SC. Cirurgia endovascular é um ramo da cirurgia que trata as doenças vasculares por dentro dos vasos sanguíneos. É um método eficiente e menos agressivo da medicina moderna e sua indicação contempla também a cardiologia, revolucionando as opções de tratamento com procedimentos minimamente invasivos. Na prática, isto significa menos trauma nos pacientes em relação às cirurgias convencionais, que resultam em menos tempo de internação, recuperação mais rápida e agilidade ao retorno às atividades diárias. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje, o assunto é cirurgia endovascular. E para falar sobre este assunto, o meu convidado de hoje é o cirurgião cardiovascular, Dr. Ricardo Schoma. Dr. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Pergunte ao Doutor. Obrigado pelo convite, uma satisfação estar contigo. Doutor, o que é o tratamento endovascular? As doenças do coração, elas vêm evoluindo muito rápido, né? E até alguns anos atrás, por exemplo, qualquer pessoa que tivesse um infarto, ela seria submetida a uma cirurgia de ponte de safena. E hoje já é muito conhecido os stents de coronária, né, as angioplastias, né? Então aí começou esse tratamento endovascular, né? E ficou um paradigma aí para as doenças do coração, e o cirurgião cardíaco é aquele que ainda abre o peito, né? Tem que cortar um osso grande, que é o osso do externo, para fazer esse tratamento. É uma cirurgia agressiva, com tempo de internação prolongado, tempo na UTI, desgaste, seus riscos, né, a sua mortalidade, né? E como última barreira, então, como assim foi a cirurgia geral, nas cirurgias de hérnia, nas cirurgias de vesícula, por exemplo, a cirurgia cardíaca está partindo para esse rumo, para cirurgias com pouca agressão, com cortes pequenos, guiadas por vídeo ou totalmente endoscópicas, como as cirurgias endovasculares. Doutor, dentro da cardiologia, quais problemas podem ser solucionados com esse tratamento? O que tem mais evoluído atualmente são as doenças da válvula aórtica. Existia uma população, que são os idosos, uma população que vem crescendo a cada ano, com a população envelhecendo, e pessoas na casa dos 70, 75, 80 anos, 90 anos, que quando tinham uma estenose da válvula aórtica, que é uma degeneração, uma calcificação, um endurecimento dessa válvula, essas pessoas ficavam fadadas a morrer, porque não tinham tratamento, a medicação não resolve, e a cirurgia para essa pessoa de 80 anos, 90 anos, seria algo que ela não suportaria, né? Com isso veio a tecnologia, o desenvolvimento das empresas, e através de catéteres, através de válvulas que são compactadas, essa válvula que tem em torno de 2,5 cm, por exemplo, ela consegue ser entrada num catéter e vir através de uma artéria da perna, da artéria femoral, né? Essa estenose de válvula aórtica tem mudado muito a doença, porque pessoas estão vivendo 10 anos a mais do que viveriam, certo, né? E voltando às suas atividades, o que é mais interessante ainda, né? Então aquele idoso, né, que tem ali 80 anos e não conseguia mais fazer nada, que seu coração não deixava, estava fraco, cansado, faz uma troca de válvula endovascular, válvula aórtica endovascular, a gente chama de TAV, e com isso ele volta às suas atividades, volta a fazer sua horta, as suas caminhadas, volta ao seu convívio, então trouxe uma mudança de paradigma na cirurgia cardíaca muito importante. Doutor, quais os benefícios e riscos do tratamento endovascular? Os benefícios realmente são, como você já citou no começo, menor tempo de internação, né? A gente teve um caso, foi o primeiro caso em Santa Catarina, de implante de válvula aórtica transapical. Nós fizemos através não da artéria da perna, mas de uma pequena incisão de 1 centímetro pelo tórax. E esse paciente ele ficou 3 dias no hospital, né? Já era uma segunda cirurgia, ele já tinha uma cirurgia de ponte de safena prévia, já tinha marca-passo, problemas renais, vários complicantes que impediram uma cirurgia convencional, né?
Então, que benefício esse paciente teve? Ele ficou no hospital 3 dias, 1 dia de UTI, né? Uma anestesia muito menor para o procedimento, não precisou de transfusão de sangue, né? E é tão surpreendente que o paciente foi para casa e ele não estava consciente que ele tinha operado. Como ele tinha uma experiência prévia de uma cirurgia de ponte de safena, ele ficou aquilo na cabeça que ele não tinha sido operado, que não tinha sido tratado, porque ele não sofreu realmente. Olha, né? Só. Então acho que esse é um dos maiores benefícios, assim, a diminuição do sofrimento. Isso é, acho que, marcante nesse tipo de procedimento. Agora, doutor, falando especificamente sobre esse paciente, se fosse através da cirurgia convencional, o risco seria muito grande, né? Seria quase que contraindicado. Contraindicado. Seria um paciente que, assim, não se operaria. Com marca-passo, com vários... Com problema renal, com risco de sangramento, com risco de ficar numa UTI, de passar para hemodiálise, né? Então, isso tudo seria um impedimento. Não sei nem se estaria vivo hoje, 3 anos depois da cirurgia. Provavelmente ele não estivesse vivo ainda hoje, nesse caso. E ele está aí, está bem, está acompanhando, volta aqui regularmente. E uma felicidade ver esse tipo de tratamento e a evolução disso mesmo. Olha só que bacana. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico cardiologista, Dr. Ricardo Schoma. Estamos falando de cirurgia endovascular. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site www.pergunteaodoutor.com e também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Já voltamos. Ser cliente de uma instituição financeira é muito bom. Imagine então ser dono. A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que oferece serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso. No cooperativismo de crédito, seguimos aquele ditado consagrado: juntos somos mais fortes. E é assim, com a participação de todos, que todos ganham. Venha para a Unicred, a cooperativa de crédito feita para você, profissional da área da saúde, empresário, contador, professor ou magistrado. Unicred. Surpreenda-se. Escolha a segurança. Escolha a tranquilidade. Escolha a confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Olá! Este ano, a Belvívere completa 10 anos, mas quem vai ganhar o presente é você. Você que sempre teve vontade de fazer uma cirurgia plástica ou simplesmente de melhorar algum aspecto no seu corpo. Esta é a oportunidade que você estava esperando. No próximo dia 16 de maio, eu e toda a equipe da clínica estaremos te esperando no auditório do edifício Millennium Saúde Center, em frente ao Hospital São José, para o lançamento do nosso programa de educação continuada. Trata-se de um ciclo de palestras sobre assuntos diversos, sobre estética, beleza, saúde e cirurgia plástica. O mais legal de tudo isso é que você poderá participar da escolha do próximo tema. Todos os meses, nós lançaremos, através de nossas mídias sociais, uma enquete. E nessa enquete, nós escolheremos o tema do próximo encontro. Uma conversa franca e aberta, comigo ou com algum de nossos especialistas. Venha participar! Vamos conversar de perto sobre cirurgia plástica. Aguardo você! Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico cirurgião cardiovascular Dr. Ricardo Schoma. E o assunto do programa de hoje é cirurgia endovascular. Dr. Ricardo, o tratamento endovascular pode ser indicado para qualquer pessoa
Quais são os fatores determinantes para a escolha desse tratamento, doutor? A gente pode fazer uma divisão nas indicações, né? Por exemplo, doenças congênitas, né? A gente tem várias doenças congênitas que ainda são diagnosticadas somente em adultos, né? Comunicação entre os átrios, comunicação entre os ventrículos, e essas malformações congênitas podem ser tratadas por tratamento endovascular, tá? Cada dia mais e cada dia com menos risco. Doenças elétricas do coração, por exemplo, arritmias cardíacas, né? A eletrofisiologia é o ramo já da cardiologia que tem se desenvolvido muito, né? E essas arritmias cardíacas também são tratadas de modo endovascular. Doenças de válvula, como vinha citado, as doenças de válvula aórtica, né? Então as endopróteses aórticas, as TAVs, né? Está partindo para esse caminho onde a gente em breve vai ter que as cirurgias de válvula aórtica não serão mais feitas de modo convencional, serão totalmente endovasculares. Cirurgia de válvula mitral, insuficiências mitrais, quando a válvula mitral não se fecha normalmente, isso acontece muito em jovens, por exemplo, e um grande benefício do jovem também, de não ter a cicatriz, mulheres jovens, né, não ter a cicatriz no peito, isso também pode ser tratado de modo endovascular. As angioplastias, como comentei, os aneurismas de aorta, também outra linha de tratamento já bastante evoluída. Quando você tem uma dilatação da aorta, um aneurisma, você pode colocar uma prótese, um stent nessa aorta, totalmente endovascular, né? Acho que essa gama toda de tratamentos que a gente pode ter. Não são todos os pacientes, né? As cirurgias de ponte de safena, que ainda é uma grande maioria de pessoas e é uma patologia que está cada vez aumentando, não diminui, né? Os infartos, as doenças coronárias. Essa patologia ainda não tem tratamento totalmente endovascular. Por exemplo, uma pessoa que precisa fazer 3 ou 4 desobstruções das artérias do coração, ela não consegue fazer isso com stent e não consegue fazer isso de modo endovascular. Teria que partir para a cirurgia convencional. Tá? E isso é a maior parte da população, infelizmente, né? Mas nós temos em desenvolvimento e crescendo cada vez mais esses tratamentos nessas áreas, então, na parte elétrica, na parte de válvula, na parte congênita, na parte de arritmias. Para essas patologias nós podemos tratar totalmente endovascular. Doutor Ricardo, me diga uma coisa, até a título de curiosidade, qual é o país referência hoje em cardiologia? A América do Norte, os Estados Unidos, é bastante desenvolvido, né? E eles, a grande dificuldade de nós trazermos a tecnologia deles para o Brasil é custo, né? Os Estados Unidos é um país muito rico, que usa muito equipamento, que operam com robôs, que operam com vários próteses, e isso sai muito caro para a gente, né? Por outro lado, Leipzig, na Alemanha, hoje é um centro de referência em cirurgia cardíaca minimamente invasiva, né? E eles têm um projeto até 2020 não fazer mais cirurgias de troca de válvula aórtica abertas, né? Esse é um projeto audacioso que para eles não é tão audacioso. Não é tão audacioso. Para nós aqui parece ser absurdo ainda, mas para eles é algo que está próximo, né? 2020. E eles têm um modelo mais próximo do nosso, assim, sem tantos gastos, né? Algo mais econômico, né? Que serve mais ao nosso ver. Então, acho que são dois países aí que a gente tem acompanhado em congressos, em discussões, e trazido o que tem de bom para cá, dentro do possível, conforme as empresas também trazem, porque são procedimentos de alta tecnologia, né? Procedimentos de ponta e que necessitam de muitos equipamentos que têm um alto custo, né? E esse subsídio às vezes atrapalha um pouco no desenvolvimento, principalmente para nós no Brasil, né? E doutor Ricardo, na condição de cirurgião cardiovascular, como é que o doutor vê a cardiologia hoje no Brasil? A cardiologia do Brasil sempre foi de ponta, né? Nós tivemos o professor Zerbini, que é um nome conhecidíssimo. Nós temos técnicas mundiais desenvolvidas aqui no Brasil. Nós temos um catarinense que é o único cirurgião da América Latina autorizado a fazer cirurgia cardíaca robótica, que é o Dr. Pofo, tá? Ele era residente em Joinville e foi convidado pelo Hospital Albert Einstein em São Paulo, onde ele trabalha lá, hoje só cirurgia robótica, né? Então, assim, o Brasil é um país de ponta, é uma satisfação fazer cardiologia no Brasil, tá? Nós temos tudo que se faz lá fora, a gente faz no Brasil, né? E faz em Santa Catarina,
faz em Criciúma, faz em Tubarão, né? Então nós temos isso aqui, é possível, né? Temos cirurgia de endoválvula, temos cirurgias, não temos a robótica ainda, porque no Brasil só existe em São Paulo. Mas quem sabe, né? Podemos trazer para cá também. Pois é. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. Meu convidado de hoje é o médico cirurgião cardiovascular, Dr. Ricardo Schoma. E o assunto do programa de hoje é a cirurgia endovascular. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site www.pergunteaodoutor.com e também o nosso canal no YouTube. Pergunte ao Doutor SC. Já voltamos. Olá, hoje o Informativo Hospital São José vem com algumas informações muito importantes para a população, principalmente no inverno. Informações sobre um assunto recorrente nos últimos anos. E quem vai nos esclarecer sobre este assunto é o Dr. Rafael Elias Farias. Ele é médico infectologista e diretor técnico do Hospital São José. Dr. Rafael, muito obrigada pela participação. Gostaria então que tu trouxesse um pouco de explicação a respeito da gripe, né? Ou influenza, como a gente costuma ouvir. O que é esse problema, essa gripe? As pessoas têm realmente que se preocupar? Bom, agradecemos o convite, né, e poder esclarecer a população a respeito da gripe ou do influenza. Na verdade, influenza é uma doença causada por um vírus, né, o vírus influenza. Ele tem alguns subtipos, entre eles influenza A e B são os mais comuns realmente nos meses de inverno. É uma doença que circula por todo o ano, mas nos meses de inverno a gente tem um pico dessa incidência realmente da doença. E ao longo dos anos a gente vê uma preocupação da população e também da classe médica, porque é uma doença que preocupa, é uma doença que tem um tratamento hoje específico para alguns grupos de risco e que a gente pode ter alguns cuidados no dia a dia, esclarecendo a população de que alguns hábitos são essenciais para que a gente previna a doença no primeiro momento, junto com a sua vacinação, e também frente a um sinal e sintoma que a população possa sim procurar o tratamento e a partir daí conseguir minimizar os efeitos desse vírus no corpo humano. A vacina então é importante? A vacina ela é importante, há grupos de risco já bem definidos dentro do Ministério da Saúde para toda a população do estado e também da nossa região, aonde essa população deve sim procurar a vacinação que já está disponível nos postos de saúde, para que ela possa se proteger e a partir daí evitar, além de evitar a gripe, também evitar complicações da gripe, que a principal é a internação hospitalar ou até mesmo o óbito pela gripe. Dr. Rafael, então quais são as precauções que as pessoas devem ter nesse momento? Lembrando que no inverno, por ser mais frio, as pessoas têm o hábito às vezes de estar em ambientes restritos. Então sempre aquela orientação de manter os ambientes arejados, a etiqueta da tosse, não utilizar as mãos para proteção da tosse, utilizar um lenço de papel e o principal para qualquer infecção, que é a higiene das mãos constantemente. Tá certo, muito obrigada pelos esclarecimentos, a gente agradece mais uma vez a participação e até uma próxima oportunidade. Estamos sempre à disposição, obrigado. Por hoje é isso, o Informativo Hospital São José fica por aqui. Até a próxima! Restaurante Sabor e Arte. A tradição e qualidade que você já conhece, agora muito próximo de você no Pio Correia. O lugar perfeito para todas as ocasiões. Do happy hour com os amigos, a um jantar com sequências de massas, risotos e carnes. Em um ambiente aconchegante e climatizado, com estacionamento próprio. Aberto de segunda a sábado, das 19 às 23 horas. Restaurante Sabor e Arte. A arte da boa mesa. Bem-vindo ao mundo do inglês para crianças Access. Curso de inglês para crianças a partir dos 5 anos. Kidsland Access. Seu filho pode ser bilíngue. Access, a escola de inglês. Criciúma 3437-5461 e 999-623033. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama.
Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico cirurgião cardiovascular, Dr. Ricardo Schoma, e o assunto no programa de hoje é cirurgia endovascular. Dr. Ricardo, o que se vislumbra no que diz respeito à cardiologia para a nossa cidade? Quais são os anseios, doutor? Sem dúvida. Eu acho que a nossa população ela tem envelhecido e envelhecido rápido, né? A gente tem visto aí cada vez mais idosos, né? Em bailes, né, na sociedade, vivendo a vida, aproveitando a aposentadoria, né, na sua fase de 70, 80 anos de idade. E eu vejo que essas pessoas na cidade, elas começam a ficar doentes, né? Certo. Mas nem sempre essa doença é o fim da vida. Essa doença tem um tratamento, ela pode ter um tratamento, né? Eu acho que essa mentalidade, até na sociedade médica, né, está mudando nesse sentido, né, onde chegou uma idade, não chegou o fim da vida, e sim uma oportunidade de um tratamento, né? E quando a gente vem oferecer esse tratamento menos agressivo, né, com menos tempo de hospital, com menos dor, com menos sofrimento, onde a pessoa volta rapidamente ao seu dia a dia, né, a gente abre esse leque para essa população, né? Então o que eu vislumbro aí para os próximos anos, e na nossa cidade a gente já consegue chegar nesse nível, é esse tratamento dos idosos realmente, né? Não nas pessoas que não têm tratamento, mas no tratamento daqueles que vão voltar à sua vida, a conviver com seus netos, com seus bisnetos, né? A voltar ao seu dia a dia, a caminhar na praia, né? A aproveitar a sua vida, né? Isso só é possível com um time, né? Com um Heart Team, que a gente fala hoje, né? Hoje em dia não é o cirurgião cardíaco a pessoa única a fazer isso, né? Quando você faz um tratamento disso, você precisa de uma equipe de anestesistas competente, você precisa de um ecotransesofágico, né? Isso nós já temos isso disponível, fazemos cirurgias cardíacas, praticamente todas elas com ecotransesofágico e transoperatório, né? Então isso tem que montar e tem que ter essa equipe toda. Cardiologistas, onde indicam bem o procedimento, né? Equipe de suporte, fisioterapia, nutrição, né, equipe de UTI, a equipe de apoio toda, os auxiliares de cirurgia. Essa equipe tem que ser montada para funcionar. O hemodinamicista, e só funciona com qualidade quando tem essa equipe, né? Então, isso não é de um dia para o outro, isso a gente vem há anos já fomentando e trabalhando, né? O Hospital São José é muito parceiro nesse sentido, né, nos apoiando nesse desenvolvimento. E com isso a gente consegue chegar nesse nível onde a gente oferece um serviço numa cidade de médio porte, como é Criciúma, né? E que é oferecido em São Paulo, que é oferecido em Porto Alegre, né? Então a gente consegue fazer o mesmo procedimento que faria em São Paulo ou Porto Alegre na cidade de Criciúma. Na cidade de Criciúma. Com a mesma qualidade, né? Com o mesmo padrão que seria feito lá. Doutor Ricardo, agora pegando um gancho do eco transesofágico, que é, na verdade, como o doutor falou, é todo um time, né? E quem faz esse procedimento é o Dr. Eric, que é médico anestesiologista, né? De que forma esse sistema ele ajuda na cirurgia cardíaca? Eu vou te dar um exemplo muito prático, né? Quando a gente vai fazer uma cirurgia endovascular ou por vídeo, a gente não está vendo o problema, né? Então, para ver o anestesista com o ecotransesofágico, ele vai ser meus olhos de cirurgião. Certo. Tá? Ele vai me dar a posição da válvula, ele vai me dar a colocação, se ficou bem colocado ou não, né? Então, esses parâmetros, a imagem, né, com o ecotransesofágico, com angiotomografia, com ecocardiograma tridimensional, que nós também já temos no hospital, né? Então, com isso tudo a gente consegue ver a válvula através das televisões, né? Então, a imagem hoje é muito forte e muito importante nesse passo de a gente operar sem abrir. Então, a gente está operando sem ver diretamente, mas está vendo através dessas imagens desses especialistas, a gente está vendo como se fosse real, né? Nesse sentido, até as impressoras 3D de órgãos hoje, né, também caminhando para esse passo, né? E hoje, quando você vai para uma cirurgia dessas sem ver, não há surpresa. Todo o procedimento cirúrgico ele é previamente planejado,
né? Então você tem certeza que você vai achar lá com tudo o que a imagem te deu, né? E nesse passo, o Dr. Eric, principalmente um grande desbravador aqui na nossa cidade, né? É verdade. Com a parte de ecocardiograma, né? E que está passando conhecimento adiante, né? Divulgando não só aqui, mas até internacionalmente, né? Exatamente. O seu trabalho, tem nos ajudado muito nesse desenvolvimento. Bem, doutor Ricardo, me diga uma coisa, qual é o momento que o paciente precisa procurar um cirurgião cardiovascular? Nós somos uma super especialidade, né? A nossa obrigação é atender os doentes que já passaram por uma avaliação prévia. Então é importante o doente que vai ser operado, ele teve toda uma consulta, um pré-operatório, uma solicitação de exames, um diagnóstico e um encaminhamento do cardiologista clínico, né? E hoje é muito importante frisar que assim, o que diminui mortalidade na medicina em cardiologia é consultar com um cardiologista clínico. Não é o exame, não é o eletro, não é o raio-x, não é o eco. É consultar com um cardiologista clínico. Então o cardiologista é o grande divisor de águas para indicar. Não, olha, você vai conversar lá com o cirurgião cardíaco para ver a opinião dele sobre uma cirurgia no teu tratamento, né? Então ele é de fundamental importância. Então eu recomendo às pessoas que tenham um médico de acompanhamento, façam seus check-ups com um cardiologista, que ele vai saber o momento de indicar ou não um procedimento. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com o médico cirurgião cardiovascular, Dr. Ricardo Schoma. Dr. Ricardo, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer poder explanar e explicar às pessoas para elas terem conhecimento dos problemas e assim conseguir resolver as suas doenças o mais rápido possível. Muito bem, o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site www.pergunteaodoutor.com e também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. 80 anos cuidando da vida. Laboratório Búrigo. Pode confiar. URC. Diagnósticos por imagem. Belvívere Cirurgia Plástica e Laser. E Restaurante Sabor e Arte. A arte da boa mesa.